te entrego meu viver. Eu quero, queremos te amar, Senhor, porque é o desejo do teu coração, Pai. Boa noite. Boa noite a você que se encontra na casa de Deus, presencialmente. Boa noite a você que acessou esse link e também está presente, né? Presente assistindo também o culto aí da sua casa. Deus seja louvado pela sua presença aqui na igreja e pela sua presença aí, que também a gente sabe que não é fácil parar em meia correria e é uma luta, né? Acessar este link e também vir à casa de Deus. Eu convido a você que está em sua casa e você que está aqui na igreja nesse momento, que curva sua fronte e vamos ter uma palavra de oração. Santo, maravilhoso Deus, nós louvamos o seu nome, primeiramente pela sua grandeza, pela sua majestade e depois, ó Pai, por tantas bênçãos que tem nos dado, por tantos privilégios, tantos motivos para agradecer. Viemos aqui nessa noite com o nosso coração cheio de falhas, como somos, cheio de pedidos, mas também queremos agradecer. Por favor, aceitam esse culto de adoração, que seja para a honra e glória do seu nome, que ao sairmos daqui, saiamos diferente de como entramos. E as pessoas que estão em seus lares, que também o Espírito Santo toque fundo no coração delas, e que toda dor, toda mágoa, toda a dificuldade que elas estão passando, que o Senhor mostre para elas de uma forma ou de outra que o Senhor está preocupado sim, está olhando por elas e tem cuidado de nós e continuará cuidando. No nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Eu convido você que está em casa e você que está aqui na igreja, vamos cantar um louvor para darmos início. Brilhar por ti. Esse deve ser o nosso principal objetivo. Buscar a luz que vem de Jesus e buscar brilhar por Ele e que as pessoas vejam Jesus em nós, que sejamos luzes. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha
só posso vencer se Ele me ajudar. É quando percebo meu esforço é vão e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Amém. Que possamos buscar se aproximar da luz, que é Jesus. Assim não tem como a luz não aparecer, né? Não nós, mas a luz que vem de Jesus. Eu convido você a cantar agora, você que está em sua casa e aqui na igreja, vamos cantar este hino que é continuação deste, digamos assim. Esse fala de brilhar por Jesus, e esse fala que as nossas mãos, elas são para servir. E se nós vamos brilhar, temos que pensar que o brilhar é exatamente isso, é servir. Não é o brilhar de aparecer, de ter o foco em nós. Não, é foco em Jesus. E para ter o foco em Jesus, nós precisamos sim pedir para Cristo para que use as nossas mãos, o nosso corpo todo, para servi-lo e para honrá-lo e bendizer o nome dele. O hino Mãos. 3, 2, 4. Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Há no céu, no mar, na flor, onde
nascer, na beleza natural eu contemplo digital dessa mão que me criou. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Minha mão com a de Jesus vai se unir no ideal de mostrar que a sua cruz é um fato bem real. Através dessa união eu pretendo a integração com Jesus e com você. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem do encontro com a luz. Amém. Convido você, os que puderem abrir a sua Bíblia aí, lá em Salmos, no livro de Salmos, capítulo 139, versículos 23 e 24. Salmo 139, você que está na sua casa, estiver com a Bíblia aí, se não tiver com a Bíblia por perto, já vai pegando, que daqui a pouco vamos ter que abri-la também, né? Para partilhar a palavra. Salmo 139, 23 e 24 diz assim: Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Com este pensamento, vamos cantar este hino que é realmente esta oração, para que Deus, Ele examine o nosso coração, nos mova a mudança. Este hino, que é o número 276. Se acaso eu hoje fui espindo alguém, ou se deixei de praticar o bem, se acaso eu hoje fui
este é o momento para você que tem um pedido, né? Um pedido ou um agradecimento, você que está em sua casa, ou você que está aqui presencialmente na igreja, se você tiver algum pedido, algum motivo para agradecer, pode levantar a mão e fazer o seu pedido. E você que está aqui também online, pode digitar aqui o seu pedido e que, na medida do possível, a gente vai ler. Pode falar, Beto. Parabéns. Linda família. Amém. É verdade. Amém. Amém. O Beto agradecendo aqui por completar mais um ano de vida, né? 55 anos, não tem vergonha de falar a idade. É bom. Deus seja louvado pela sua família, viu, Beto? E por você estar resgatado para os braços de Jesus, você juntamente com a sua família. Carlinhos? Vamos orar. O Carlinhos pedindo pela Jéssica, a esposa que está viajando, e pedindo pela Carol, mãe do desbravador, né? Mãe do Miguel. Deixa eu ler aqui. Se você tiver mais algum aqui na igreja, você aguarda um pouquinho para mim não se perder aqui. A Lígia, nossa irmã Lígia, pede aqui oração pela saúde da cunhada Nalda. Né? Faz tempo que eles estão nessa luta com a cunhada, né? Com a pessoa da família do Edinho, que a gente possa lembrar de orar, continuar orando pela cunhada da Lígia. A Inês aqui agradece por tudo que ele tem dado. A Inês Paula, né? Não é a Inês, irmã da Esmari. Agradece, pede pela filha Jennifer, pela família, por um pedido especial, e que Deus abençoe a todos. Lido o seu pedido. Mais alguém aqui na igreja? O Eduardo? Com certeza. Que bom.
Que bom, Eduardo. Que bom que o Eduardo teve esse livramento. Deus seja louvado pela sua presença, por estar aqui conosco. Mais alguém aqui na igreja? Deixa eu ver se tem mais algum pedido aqui. O pessoal que está aí conectado em seus lares, fiquem à vontade para fazer os pedidos e os agradecimentos. Mais alguém? Eu tenho um agradecimento especial. Sim, a gente costuma agradecer por coisas, né? Igual o Eduardo agradeceu pelo livramento, o Beto pelo aniversário. E é interessante o quanto Deus ele nos dá pequenos motivos, né, para agradecer. Eu agradeço muito a Deus pela minha saúde, por estar aqui em pé diante de situações que a gente tem vivido, né? Muitas pessoas perderam a vida, muitas pessoas estão no leito de dor, não só por causa deste vírus, mas por N motivos de doenças. E por estar aqui em pé, eu agradeço a Deus. Mais alguém? Irmãos, deixa eu ver se tem alguém aqui. Não sei se está travando, mas acho que não está. Ó, se passou algum pedido aqui, eu peço desculpas. Desculpa, a irmã Dora aqui, ó. A irmã Dora pede que orem por ela e pela família. Estamos orando, irmã Dora. Um grande abraço. Aqui a irmã Gabi Simões pede oração por todos os profissionais de saúde expostos ao Covid dentro das UTIs. É um trabalho realmente que necessita de coragem e de muita oração nossa, né? Deus possa abençoar, continuar abençoando e livrando essas pessoas. Irmãos, não tendo mais nenhum pedido aqui, nenhum motivo para agradecer e nem online, eu convido você aqui, quem está presente, a se colocar de joelho, e você em sua casa, em atitude de reverência também, para termos uma palavra de oração. Para os irmãos daqui da Central, vamos orar. Temos uma reunião muito importante sábado agora. Não só para os irmãos da Central, diz respeito à igreja, aos novos cargos para 2021. É uma situação muito importante. Se você lembrar, ore por isso. Ore para que Deus guie a decisão de cada irmão que vai fazer parte dessa votação. Tá? Vamos nos colocar de joelhos e lembrar de orar por esses pedidos ao chegarmos em nossas casas também. Santo Deus, mais uma vez, ó Pai, nós em Sua presença nos colocamos. Sabemos, ó Pai, que somos indignos, mas sabemos que pelos méritos de Cristo o Senhor está atento e aceita a nossa gratidão, o nosso louvor a Ti. E também, ó Pai, olha por cada pedido que foi feito aqui. Antes mesmo de falarmos os pedidos, o Senhor já sabia desses pedidos. E com certeza tem agido na vida de cada um envolvido nesses pedidos, de cada família. Também te agradecemos, ó Pai, pela vida aqui do Beto, agradecemos pela vida do Eduardo, agradecemos pela vida de cada um aqui, e que o Senhor possa, ó Pai, continuar dirigindo o seu povo. Nos ensina, ó Pai, nós sabemos que muitas vezes os pedidos que nós fazemos, eles não vêm do jeito, eles não são atendidos à nossa maneira, à maneira que a gente acha que é a certa. Mas sabemos que está em Suas mãos e pedimos, por favor, ó Pai, que o Senhor nos ajude se não entendermos, mas pelo menos aceitarmos que o Senhor é o Senhor da nossa vida, tem o melhor para nós e no momento certo irá nos dar o que precisamos, o que necessitamos. Por favor, ó Pai, nos ensina isso. Olha aqueles pedidos que estão em nossos corações, que não foi falado aqui, os pedidos das pessoas que estão em suas casas,
em relação à saúde, em relação ao pessoal da saúde, em relação à cunhada da Lígia, a Inês, que fez o pedido também, o Carlinhos, que está aqui, cada um que fez o pedido, Pai, e que agradeceu. Por favor, olha por esses pedidos, olha por nós, guia, continua guiando esta igreja, continua guiando este povo. Usa poderosamente, mais uma vez, essa noite, o pastor Oswaldo, que ele fale, não dele mesmo, mas fale inspirado, iluminado, melhor dizendo, por Ti, ó Pai. Que o Senhor possa usá-lo mais uma vez e que o que ele disser, guiado por Ti, pelo Espírito Santo, venha de encontro ou às nossas necessidades, mas também, ó Pai, não trazendo só que o Senhor é amor, que o Senhor é tudo de bom que o Senhor é, mas também que o Senhor é de justiça, que o Senhor tem planos para nós e quer que nós mudemos algumas coisas que precisamos mudar. Por favor, continue nos guiando, aceita a continuação deste culto, no nome de Jesus que clamamos e agradecemos. Amém. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Cooperam para o bem daqueles que
Meu boa noite a todos os irmãos que estão aqui de forma presencial e aqueles que estão também aí através da internet assistindo o culto. Que Deus os abençoe neste culto de adoração, culto tradicional da Igreja Adventista, né? É o dia que nós separamos para orar um pelos outros, e nós já oramos, os irmãos fizeram aqui os pedidos, agradecimentos, e nós vamos então participarmos juntos deste culto, né? Antes de entrarmos aqui na leitura bíblica, eu queria agradecer aos irmãos que todos, né, que de alguma forma ajudaram aqui na meia semana de evangelismo, né? Foi um período curto, mas houve a participação de vários irmãos da liderança, do modo geral, para que acontecesse, os irmãos convidando os amigos. A gente sabe das limitações que teve. O pastor Levi e eu estivemos visitando as pessoas, né, que estavam em condições de tomar decisão, e algumas foram batizadas, algumas ficaram posteriormente ainda, para acerto de algum detalhe, mas continue orando para que o evangelismo continue, que nós possamos continuar estudando a Bíblia com as pessoas, e que as pessoas sintam a necessidade de aprender, de conhecer, de aceitar e também tomar a decisão de serem batizados, né? Que Deus continue nos abençoando para isso, e que a igreja de Deus na terra sirva como um instrumento, né? E nós somos a igreja, sirva como um instrumento para salvar pessoas do pecado, do mal, e preparar uma geração para a volta de Jesus. Esse é o nosso desejo, que Deus nos ajude para isso, né? Nós estamos aí partindo para o final do ano, mas ainda temos mês de outubro, novembro e dezembro. O Felipe mencionou aqui das nomeações. Próximo sábado a comissão estará reunida com o intuito de escolher os nomes das pessoas que vão dirigir aí os principais departamentos da igreja, e o grande objetivo de tudo isso é cumprir a missão, né? E que o próximo ano a gente tenha condições de trabalhar um pouco mais do que foi esse ano devido aí a essa situação, né? Muito bem, eu gostaria de convidar vocês para abrir a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 17, o versículo 1 até o versículo 9, e depois do 14 em diante. Abra aí então a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 1 em diante. Vamos meditar aqui nesse texto. Hoje o culto de oração, vou falar um pouco desta necessidade que temos de mantermos com a nossa fé viva em oração, né? Acharam aí? Mateus capítulo 17, versículo 1 em diante. Vamos aqui fazer então uma oração. Querido Deus, nós queremos te agradecer por este culto, pela oportunidade que temos de adorar, de vir aqui para poder dizer ao Senhor que o nosso coração está aberto para as influências do Teu Espírito, e nos ajude para isso. Tem um grupo que estão em casa, que o Senhor também, onde estão, o acompanhe neste culto, o abençoe também, que eles recebam as mesmas influências nossas aqui da sua palavra, e que possamos sair daqui melhores do que chegamos, ou melhor do que estamos. Fique conosco, é no nome de Jesus que oramos, amém. Muito bem, vou ler aqui então, a partir do versículo 1, do capítulo 17 do livro de Mateus. Na minha Bíblia diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui
se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é meu filho amado, em que me comprazo. E a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. E aproximando deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão a Jesus. Por enquanto aqui, eu quero apenas fazer alguns comentários rápidos aqui. Este foi um momento muito especial, muito solene na vida dos discípulos de Jesus, mas em especial dos discípulos, né? Dos 3 ali, Pedro e os 2 irmãos que estavam acompanhando ali, Tiago e João. Na maioria das vezes, esses 3 discípulos aqui, eles acompanhavam Jesus e em alguns momentos especiais da vida dele, em momentos íntimos da vida dele, eles acompanhavam. E mais uma vez foram convidados para participar desse momento. Os outros discípulos e uma grande multidão ficaram lá embaixo na base do monte, aguardando a volta deles. Muitas pessoas por ali, caravanas, multidões de pessoas estavam ali. E eles participaram desse momento muito especial da transfiguração. Quando Ellen White fala deste episódio, ela fala que Jesus ficou em glória, por isso que eles ficaram ali meio apavorados, né? Foi uma espécie de glorificação ali naquele momento. E então, diz que 2 personagens ali apareceram. A Bíblia fala aqui de Elias e de Moisés, né? Esses 2 personagens aqui representam as 2 classes de pessoas que serão salvas. Aquelas que estarão vivas por ocasião da volta de Jesus e simplesmente serão transladadas, serão representadas na pessoa de Elias, porque ele foi trasladado sem morte, e Moisés, que depois da morte foi trasladado e também está no céu. Apenas 3 pessoas a Bíblia relata, né? Mais um, Enoque, mas a Bíblia aqui diz que só Moisés e Elias estavam, pelo menos está registrado, né? Está mencionando aqui esses 2. Quando no seminário, numa das classes, um professor disse assim, fez um comentário, né? Que Moisés e Elias provavelmente foram ali para ser solidários com Jesus, apoiar Jesus, orientar Jesus e talvez fazer um apelo para Jesus, para que ele realmente enfrentasse o sacrifício. Aí o professor disse o seguinte: se Jesus não enfrenta o sacrifício ou falha no sacrifício na cruz, esses 2 deveriam descer do céu. Aí ele chegou a mencionar que Elias, nessa época, né, Elias e Enoque, né, e Moisés estavam lá como um cheque predatado, né, esperando ser compensado, e a compensação era a cruz. Imagina. Então, possivelmente eles estavam ali animando Jesus, dando forças para Jesus e pedindo: por favor, concretize esse plano aí, porque senão as coisas fiquem complicadas para nós. E é claro que não dá para compreender muito bem a situação desses 3 homens, mas o fato é que eles estão lá, né, aguardando aí o momento da volta de Jesus, para que então todo mundo se unam. Mas foi um momento aqui muito especial. E após acontecer aquilo tudo, eles ficaram tão felizes, né? Foi um momento tão especial que eles disseram o seguinte: vamos fazer uma cabana aqui, né? Eu faço uma para cada um, porque está muito bom ficar vivendo aqui nesse lugar, né? Mas Ellen White diz assim, que no amanhecer do dia, quando o sol começou a despontar, então Jesus e os discípulos desceram do monte. E lá embaixo estava a multidão. E quando eles vinham descendo, ela diz que os discípulos desciam em silêncio, porque o momento foi tão solene, tão bonito,
tão sagrado que eles desciam em silêncio, eles não queriam nem conversar. Estavam descendo, e quando eles chegaram, a multidão, eles perceberam que Jesus e os discípulos estavam se aproximando. Então eles correram ao encontro de Jesus e dos discípulos, e ela diz assim, que Jesus percebeu, teve uma percepção de que algo não estava legal lá embaixo. Alguma coisa estava acontecendo, né? No versículo 9 aqui diz assim, e descendo eles do monte, ordenou Jesus, né? Então eles desceram do monte. A partir do versículo 14, olha o que diz aqui o relato, do mesmo capítulo 17. E quando chegaram junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece do meu filho, porque é lunático, e sofre muito, por muitas vezes cai no fogo, e outras vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Muito bem, aqui está um texto conhecido. Uma circunstância, uma situação que estava sendo ocorrida lá embaixo, enquanto os discípulos estavam com Jesus lá no monte. E como eu vinha mencionando, Jesus, quando desce, ele percebe, teve uma percepção de que alguma coisa errada estava lá. A multidão corre ao encontro dele, e do meio da multidão surge um homem, diz a Bíblia aqui, que era um pai desesperado pela situação do filho. Então ele declara, olha, me ajude. E Jesus até chamou a atenção dele ali, porque também ele estava envolvido com a questão da fé, mas ele pediu desculpa, pediu perdão e ajuda, e ele foi sincero, e Jesus estava disposto a ajudá-lo. E vocês viram aqui que Jesus curou o menino e ficou tudo resolvido. Mas quando Jesus estava descendo do monte, e ele teve essa percepção, ele viu na fisionomia dos discípulos que estavam lá embaixo, uma fisionomia de desespero, de decepção, porque eles haviam recebido a autoridade de Deus quando enviados, né, os 12, depois os outros, enfim, como duplas e tal, eles haviam recebido a autoridade para expulsar demônios, para curar pessoas. E vocês lembram daquele episódio lá que Pedro, só com a sombra dele, caminhando assim, e passava a sombra nas pessoas, as pessoas eram curadas. Imagina só, a sombra de Pedro, ele ia passando assim, as pessoas iam sendo curadas, aleijados se levantando, pessoas que estavam em decomposição, morrendo, levantando, situação interessante. Eles receberam, pessoas endemoniadas simplesmente eram curadas e assim por diante, eles receberam isso. Então, ali eles estavam muito decepcionados, porque foi trazido a eles aquele menino, e eles se esforçaram, eles fizeram de tudo, mas foram ridicularizados, foram humilhados diante da multidão. E não só eles, mas o próprio ministério e o seu mestre, e Cristo, eles estavam tremendamente envergonhados por aquelas circunstâncias. Em contrapartida, um pai desesperado procura Jesus, Jesus cura o menino. E então, é claro, a Bíblia diz aqui que, em particular, depois que foram embora, estavam lá os discípulos e Jesus, então eles fizeram a famosa pergunta, por que é que nós não conseguimos expulsar esses demônios? O que aconteceu? O que houve? Nós sempre fizemos isto. Isso era uma atividade comum no ministério dos apóstolos, tão simples, como hoje um pregador, um pastor, vem ao púlpito para pregar, e de repente chega aqui, não consegue falar nada e não sai a voz mais. Mas isso é uma atividade comum. Por que agora não está conseguindo?
e eles questionaram Jesus. Então Jesus deu aqui a resposta. Mas nesse livro aqui, Desejar a Todas as Nações, no capítulo em que é feita aqui um comentário a respeito desse assunto, eu vou separar aqui uns 2 ou 3 textos apenas. Na página 431, ela diz assim, sua incredulidade, a incredulidade dos discípulos, dos 9 que ficaram lá embaixo, que lhes vedava ter mais profunda simpatia com Cristo, e aí vem, e a desatenção com que olhavam a sagrada obra a eles confiada, tinham causado fracasso no conflito com os poderes das trevas. Então, a vida missionária do crente, ela é importantíssima. O zelo do crente em relação ao cumprimento da missão é muito importante. O texto diz aqui que a desatenção, o desleixo dos discípulos em relação à importância do cumprimento da missão, os vedou e causou o fracasso. Então é um ponto muito importante. Você precisa de forças, de poder para vencer o mal e as tentações, se envolva na missão, com o seu talento, do seu jeito. Esse é um remédio para a cura dos nossos problemas espirituais. Mas aí, na mesma página, continua dizendo assim: as palavras de Cristo, com respeito à sua morte, haviam produzido tristeza e dúvida, porque Jesus havia dito há pouco tempo que ele ia morrer e tal, e ressuscitar e assim por diante, havia causado tristeza, ele não tinha entendido muito bem. Mas aí vem aqui, e a escolha dos 3 discípulos para acompanharem Jesus ao monte excitara o ciúme dos 9. Então, quando Jesus escolheu esses 3 de forma íntima para subir lá no monte e ter esse momento, os outros lá embaixo diz que eles ficaram com ciúme, com inveja, esse tipo de sentimento. E aí diz assim: em vez de rebustecer a fé pela oração e meditação das palavras de Cristo, eles demoraram-se em seus desânimos e agravos pessoais. Foi esse estado de sombra que empreenderam um conflito com Satanás. Então, ao invés de eles ficarem lá embaixo, orando pelos colegas, felizes, porque os 3 foram convidados para uma missão específica, a missão deles era outra, eles ficaram com inveja, eles ficaram com ciúmes, um sentimento pecaminoso. E esse sentimento pecaminoso vedou a possibilidade deles de vencer Satanás. Então, esse tipo de sentimento na vida do cristão, ele traz tremendamente prejuízos para os crentes. E trouxe na vida aqui dos apóstolos, das pessoas que estavam ao redor, e do próprio ministério, as falhas deles. E então, continua aqui dizendo: para serem bem-sucedidos num combate assim, precisavam pôr as mãos à obra com espírito diverso. Sua fé devia ser avigorada por fervorosa oração e jejum e humilhação da alma. Deviam esvaziar-se de si mesmos e encher-se com o espírito de poder de Deus. Somente a súplica fervente e perseverante a Deus, feita com fé. Fé que leva a esperar com inteira confiança, nele consagrando sem reservas a sua obra. Pode ser eficaz para trazer aos homens o auxílio do Espírito na batalha contra os principados e as potestades, os príncipes das trevas desses séculos, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aqui ficou de forma muito clara que o fracasso em relação a essa empreitada contra Satanás, naquele momento específico na expulsão do demônio daquele menino, foi o fato da inveja de eles cultivar no coração aquele sentimento de inveja, sentimento de ciúme em relação aos colegas. Isso é um problema muito, muito grave, humano, na verdade. Há um tempo atrás, numa outra geografia, uma pessoa uma vez me questionou, e disse: pastor, eu não consigo entender. Era uma igreja mais ou menos do tamanho dessa. Não consigo entender. Ali tem pessoas que foram nomeadas pela comissão da igreja,
Pessoas que têm... Aí ele não aguentou e disse, com muito menos talento do que eu, muito menos conhecimento do que eu não me conformo com isso. Pastor, eu não aceito, porque... Aí ele falou assim, pastor, eu que devia estar lá nesse cargo e tudo. Eu disse, meu amigo, você tem tanto talento, sem tanto conhecimento, tem tanta coisa para você fazer. O que você tem que entender é que quando a comissão da igreja se reúne, por mais defeituosa que seja, por mais problemática que nós somos como seres humanos, é a comissão da igreja. Ah, pastor, mas tem política e tudo. Mas, meu amigo, mesmo assim, Deus trabalha da forma que Ele entende, apesar de ter política às vezes. Então, o que você precisa? Você precisa de estar com o seu coração aberto e disposto a ser usado no que a igreja precisar. E naturalmente a igreja vai reconhecer e vai te dar responsabilidades conforme a sua disposição e conforme o seu espírito. Mas ele tinha dificuldade de entender, e era uma complicação danada e tudo. Mas é um tipo de sentimento pecaminoso. Então, esse tipo de sentimento fez com que levasse os discípulos ao fracasso. Eles levaram ao ministério, a vida dele e dos outros ao fracasso. Então Jesus diz assim, existe um remédio para isso. E aqui também ela diz, qual que é o remédio? Ele diz lá, oração e jejum. Então se eu e você tivermos essa disposição de mergulhar na intimidade com Deus o suficiente para termos um coração aberto, direto às influências do Espírito de Deus, Ele vai te usar do jeito que Ele achar melhor e quando Ele quiser. Então, esse tipo de sentimento, ele estraga os planos e os sonhos de Deus. Porque fica difícil Deus usar uma pessoa que não está em condições de uso. E esses dias eu falei para uma pessoa, eu falei, se você continuar com esse tipo de sentimento aí, o sentimento era de raiva, era de ódio de um irmão para com o outro, e disse, se você continuar com esse sentimento seu aí, sabe onde você vai parar? Na comissão, pastor? Eu falei, não, você vai parar ao inferno. Não é na comissão, comissão é fichinha. Comissão é de menos. Se você não pedir ajuda para Deus tirar esse ódio do seu coração do teu irmão, e de perdoar o teu irmão, você não vai entrar no reino dos céus. É claro quando aparece lá na oração modelo de Cristo. Logo depois no capítulo 6 de Mateus diz assim, se você não perdoar o seu irmão, eu também não lhe perdoarei. Não tem jeito. Pastor, mas não consigo. Então entra num processo de oração e de jejum e conviva. Você não precisa viver lá almoçando e dormindo na casa desse irmão, mas tem o suficiente de sentimento para você estar no céu com ele. Eu disse assim, esse sentimento seu que está aí, ó, é um sentimento pecaminoso. Pecaminoso. Se você não pedir para Deus te ajudar a se ver livre disso, é claramente na Bíblia, por princípio, que você não vai herdar o reino do céu. Você vai ter sérios problemas espirituais. Então, aí Jesus vem e diz o seguinte, então o que eu posso fazer? E ele diz que o remédio é a oração, é o jejum, é a busca, é a entrega. E eu separei aqui 3 lições, basicamente 3 lições, que esse texto aqui me ajudou. O primeiro deles, as nossas falhas trazem prejuízos para mim, para os outros e para o ministério, para a igreja como um todo. Tremendamente prejuízo. Aqui foi um tremendamente prejuízo para a igreja da época, para os discípulos e para o ministério. Manchou o ministério. Foi uma vergonha completa. Então, eu carrego, você carrega, nós carregamos uma grande responsabilidade em viver os princípios. Porque quando nós não vivemos os princípios, é terrivelmente vergonhoso para a igreja, para a obra de Deus. Então eu preciso pedir a ajuda de Deus para viver com humildade os princípios da palavra de Deus, para que eu seja uma bênção para o ministério, para que eu seja de fato uma bênção para os outros que me conhecem, na verdade? Para os meus vizinhos, para os meus amigos, para os meus parentes, para as pessoas. Eles precisam de ver em mim e em você uma referência de um homem, de uma mulher espiritual. E quando não somos,
é uma tragédia. Primeira coisa, as nossas falhas trazem prejuízo a nós, aos outros e à igreja. Segundo, a vida útil da fé, ela é condicional. Porque Jesus falou de fé aqui por 2 vezes. A fé de vocês está muito pequena. Então, se vocês tiverem fé como um grão, vai acontecer isso e vai acontecer aquilo. Esse monte vai sair daqui e vai para lá. Então, o que envolve é a questão da fé. E a fé dos discípulos aqui estava abalada naquele momento. Porque eles permitiram que um sentimento errôneo e pecaminoso se implantasse no coração. E dificultasse para eles a questão da fé. Então, a fé, algumas pessoas dizem por aí, né? Que a nossa fé, uma vez você professando a fé, está professado para sempre e está tudo resolvido. Salvação não funciona assim, é um processo. Então, alguns acham que entrou no tanque batismal, saiu do tanque, está tudo certo, está tudo resolvido. Não, essa é a marca, é o ponto de partida do cristão. E daqui para frente eu tenho toda uma jornada, toda uma caminhada diante do cristianismo. E eu preciso, dia a dia, pedir perdão para Deus, para as pessoas, ajuda para avançar no cristianismo. É todo um processo, mas envolve a fé. E é condicional. Condicional a quê? A essa busca que Jesus fala aqui, da oração, do jejum, ou seja, dos recursos que nós temos em mãos para aumentar a nossa fé, para nos ajudar a ter um coração perdoador, para ter um coração humilde, que esteja realmente disposto a fazer o nosso papel aqui na terra enquanto Jesus não volta. Em terceiro lugar, a fé, ela deve ser cultivada. A fé que você tem hoje não significa que você tem amanhã. Grandes figuras, tanto de membresia, de pastores e assim por diante, que foram grandes pessoas na igreja, hoje não são mais. Então, o fato de nós estarmos vivos na fé hoje, não significa nada daqui a 5 anos. Eu preciso diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente ter esse processo de busca, de entrega, de oração, de jejum, para que isso seja uma forma de sobrevivência na fé. E Jesus deixou claro isso. Sabe por que vocês erraram? Sabe por que vocês pecaram? Não foi pela falta de conhecimento, porque eles tinham e muito, mas porque eles deram ouvidos a um sentimento de inveja e um sentimento de ciúme dos colegas que estavam lá com Jesus. Então você pergunta, pastor, na prática, o que é que eu posso fazer? Porque a fé é igual uma planta. Se você pegar uma plantinha lá na sua casa, colocar num vaso ali e deixar abandonado lá, vai morrer. Como um animalzinho, uma criança e assim por diante. Na verdade, tem que cuidar, tem que, no caso de uma planta, cultivar ali e tudo para que as coisas aconteçam. Para que dê flores, alguns frutos e assim por diante. Pastor, como que eu posso fazer isto? Na prática, isso aqui está tão claro, tanto aqui no que eu acabei lendo no livro, quanto aqui também na Bíblia, é que nós devemos separar tempo para a oração, o jejum, o trabalho missionário, a adoração, a frequência à igreja, embora agora, com essa coisa de pandemia, nós estamos aí meio limitados com as coisas, mas é muito importante. Isso tudo faz parte do processo. Parece ser uma coisa simples você vir aqui, na verdade, sentar nos bancos e ouvir uma mensagem, talvez conhecida, você já leu 10 vezes esse texto, mas não sou eu que estou aqui, aqui está a palavra de Deus. Por mais simples que seja a minha explanação aqui, mas você está diante da palavra de Deus. Você saiu da sua casa, e agora alguns estão aí, né, no tablet, aí no computador, aí no celular. Não importa, mas você dedicou esse tempo, você parou esse tempo para você estar disposto à influência transformadora do Espírito de Deus através da sua palavra. Então são recursos que nós temos e nós não podemos abandonar esses recursos. Eu tenho que cultivar diariamente. Pastor, mas eu já conheço tudo, já fiz o ano bíblico 10 vezes, mas faça mais 11, ou 12, 15, 50 se for necessário. Porque nós dependemos deste momento com Deus especial, de busca, de entrega, de oração, essa dinâmica que existe no trabalho missionário, ao falar de Deus para outras pessoas. Hoje é um culto de oração,
e eu não gostaria que você saísse daqui tendo a oportunidade de dizer para Deus: Senhor Deus, me ajude na minha caminhada, não sofrer prejuízo na minha vida, na vida dos outros, nem do ministério por causa das minhas falhas. Me ajude para isso. Senhor, me ajude a investir na minha fé de maneira condicional, ou seja, eu preciso diariamente, eu só posso ter uma fé viva, eu só posso vencer a Satanás se eu estudar a Bíblia todo dia, se eu estudar minha lição, se eu separar um tempo para orar. Senhor, me ajude, por favor, a cultivar a minha fé, baseada nesses recursos que nós temos, da oração, do jejum, do trabalho missionário, da adoração, da presença na igreja, ou em casa aí com o seu aparelho, nesse momento especial que nós estamos vivendo. Que ao você sair daqui, ao você desligar aí o seu aparelho, a sua decisão e a nossa decisão seja: Senhor, eu quero manter a minha fé viva, eu quero manter a minha comunhão viva, profunda contigo, para poder ser uma grande bênção por onde quer que eu andar, na minha família, nas pessoas com quem eu convivo, por onde quer que eu ando, por onde quer que eu ande, a influência da igreja e de todos os recursos que existem. Que a oração, que a frequência à igreja, que o trabalho missionário, que o estudo da Bíblia seja uma realidade na minha vida e na sua vida também. E mais, esses dias ouvi uma frase do pastor Bulhão que ele diz assim: se você não tomar um tempo para você estudar a tua Bíblia, ninguém vai estudar por você. E aí ele diz assim: Deus não vai estudar a Bíblia por você, essa é a sua parte. Deus não vai orar por você, essa é a sua parte. Deus não vai vir na igreja por você, essa é a sua parte. Deus não vai fazer o trabalho que Ele te incumbiu de pregação do Evangelho por você, porque Ele lhe chamou. Então essas coisas são a nossa parte. A dele Ele já fez, já morreu na cruz e nos deu o direito de salvação. Então que a sua decisão e a minha nessa noite seja essa, de nos entregar cada vez mais a Deus e pedir a Ele que nos ajude na nossa caminhada cristã em direção a Canaã Celestial. Nós vamos ouvir uma música especial agora e em seguida eu quero fazer uma oração pela minha decisão e pela sua também. Disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Que tudo tem um tempo debaixo do céu. Deus que fez a promessa, Ele quem vai cumprir. Toda a minha ansiedade eu depositei em Ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que
Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus. Bom Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem sido bondoso, misericordioso com cada um de nós. Assim como o Senhor foi misericordioso com os discípulos que estavam lá embaixo do monte, tiveram sérias dificuldades, porque deixaram de ter a intimidade contigo. Então, por favor, Senhor, não permita que a nossa comunhão contigo seja enfraquecida a ponto de falharmos também e trazer dificuldades, empecilho para a vida dos outros, para a nossa vida e para o teu ministério também. Aceita a nossa decisão de vivermos uma vida de comunhão contigo, de fortalecimento da nossa fé, para vencermos as hostes satânicas com a tua força e o teu poder. Abençoe de forma individual cada um daqueles que vieram aqui nessa noite, daqueles que estão em casa, pelo computador, pelo tablet, de forma online, que essas pessoas também recebam as suas bênçãos, a sua família, e que pela tua graça tenhamos um restante de semana na tua proteção, no teu cuidado. Leve em segurança aos nossos lares, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a vocês, Deus acompanhe. Boa noite àqueles que estão em casa. Próximo sábado haverá mais um culto, então às 9h30, para todos nós. Que Deus abençoe.